Oi, gente. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Estamos entrando ainda, faltando um minutinho aí para 7 horas, 2 minutos. Estamos aguardando a chegada de cada um, que todos possam já estar acessando hoje um tema por demais de importante, não só importante, um tema muito atual para nós, Sim. né? Então, se você puder estar entrando aí conosco, participando, creio que vai edificar a vida não só tua, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. Amém? Hoje o tema avivamento, não é? O que é o avivamento e tantos outros questionamentos e respostas que nós vamos estar falando aqui nesta noite. Sim. Amém? E como a gente sempre fala, a gente vai desenvolver um tema. E não necessariamente é a verdade, né? São coisas que a gente vai entendendo, né? Conforme a palavra do Senhor nos diz. Então a gente desenvolve isso. E hoje, principalmente, muito com a ajuda de vocês, para que nós juntos cheguemos a uma conclusão. Tá bom? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui que tá meio... Tá escuro aí, gente? Tá meio ruim? Como que tá a imagem aí? Tá legal? Amém, seu Chuchu. A Antônia tá aqui com a gente hoje, o Paulão também, Dona Neuza, minha mãe. Oi, Aline. Joinha. Eu cobrei a Aline, gente. Eu sei que lá na Espanha é meia-noite, mas ela tem que participar com a gente. Ela falou que lá é meia-noite, tem vezes que ela tá bastante cansada. A gente entende, mas a gente reivindica a sua presença sempre. Sim. Tia Cleusa, oi Tia Cleusa, tudo bem? Então, nós pedimos durante a semana... Tá bom. Fazer o quê, né? Durante a semana para o pessoal, amém, seu Chuchu, amém. Dona Sandra, Tati. Oi, Valdir, tudo bem? Boa noite, Deus nos abençoe. Para o pessoal colocar durante a semana, né, o tema avivamento. Fica até o final assim, ali, não dorme não. Dorme não. E para que juntos a gente consiga entender, né, Eric, alguma coisa, né, sobre o que Deus tem nos falado. Sim. No final, algumas pessoas colocaram algumas perguntas, né, e a gente vai estar respondendo no final, para que antes a gente consiga entender sobre o tema, né, e daí no final a gente vai estar respondendo as perguntas, tá bom? Talvez até algumas das perguntas, conforme nós fomos falando o tema, elas por si só vão acabar, às vezes, sendo respondidas. Sim. Né? E você que está aí, de repente, ouvindo hoje o tema avivamento, e tiver também uma curiosidade, ou talvez até uma colocação sobre o tema, nos mande, né? O Senhor tem nos direcionado a falar de alguns temas específicos, e eu creio que o avivamento é um tema hoje de suma importância. Por quê? Porque eu, em particular, como muitos, né, pastores, líderes, a Paula, nós cremos que não é algo mais distante. Não é como lá no passado, né, Paula, que a gente falava, olha, um dia, se Deus avivar, olha, um dia Deus tem a promessa de avivamento. Não, nós cremos que nós estamos entrando nesse tempo. E talvez a gente esteja, né, Paula, há poucos meses de um grande start, ou na nossa língua, um grande início, né? Uma grande centelha de fogo, onde Deus vai incendiar não só o Brasil, mas muitas nações. É verdade. E a gente entendendo, a gente começa a se posicionar de uma maneira um pouco mais certa sobre o tema, né? Sobre aquilo que realmente a gente tem esperado, tá bom? Renata, tudo bem? Vamos fazer uma oração? Amém. Pra gente dar início? Amém. Deus, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, fale conosco, Senhor, venha realmente, Pai, agir nas nossas vidas para que nós possamos nos posicionar diante de tudo que o Senhor tem falado, Senhor, e nos mostrado.
Abre, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso entendimento para entendermos realmente a Tua palavra, Pai. Dá-nos a Tua sabedoria, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que está conosco. Fala em cada casa, Senhor, que a Tua presença ela seja real, ela seja manifesta, Senhor, para que nós possamos nos posicionar naquilo que o Senhor tem para nós, como Teu povo, como Teus filhos, como Tua noiva, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Dani, tia Raquel, se eu perdi mais alguém aí no caminho na oração. Depois Tio Luiz Guilherme, a Renata, o Chuchu e tantos outros aí que têm nos acompanhado, né? Sim. Eu vou colocar, a gente vai começar, eu separei hoje especificamente porque eu creio que não é a aula para um dia só. Então eu peguei dois, né, dos avivalistas que nós já conhecemos, a história, e depois mais pra frente a gente peguei três, né? A gente vai estar conversando sobre alguns outros, tá bom? O primeiro que eu peguei foi sobre John Wesley. Alguém sabe a história de John Wesley? Já leu? Eu acho que principalmente o pessoal aí que frequenta ou frequentou a igreja metodista deve conhecer John Wesley. Sim, e até a Paula começa com um tema interessante, porque uma das perguntas que a gente sempre faz: você acredita que o avivamento ele é algo só para um tempo, ou ele alcançou outros tempos, né? Como é que você sente isso, Paula? Será que foi só algo para o tempo de John Wesley? Ou será que houve outras épocas que teve o avivamento? Será que isso é possível para os dias de hoje? Como é que nós sentimos isso, Paula? Eu acredito que o avivamento, ele está numa crescente. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês o meu pensamento. John Wesley, para vocês terem ideia, foi em 1700, mas a gente teve outros antes dele. Então, de época em época, você vê algumas pessoas se levantando naquilo que Deus toca no coração delas, e elas começam ali, uma única pessoa, e daí ela vai passando para o outro, e começa essa centelha, como o Eric disse, a incendiar outras vidas e se torna um avivamento. Então, o avivamento, ele, a princípio, para mim, ele parte do meu coração, de um coração, e esse um coração, entendendo o que Deus tem falado, ele vai compartilhando com outros e fazendo com que os outros realmente entendam aquilo e espalhe assim a vontade do Senhor naquilo. Certo? Amém. Eu entendo como isso, como algo que Deus quer mostrar, né, quer colocar sobre a terra, começa em uma pessoa e essa pessoa vai espalhando. Não é só para nós, já aconteceu outras vezes, né? Já houve outros casos, até uma das perguntas que o Felipe fez, que a gente vai estar respondendo depois, o que aconteceu com esses outros avivamentos, por que se acabou, por que se esfriou e para chegar onde estamos agora. E até para entrar nesse assunto, amados, é importante refletir sobre essa questão, que agora nós vamos falar sobre John Wesley e alguns nomes. E quando nós tratamos de John Wesley, Spurgeon e tantos outros nomes, nós estamos falando de alguns avivamentos mais próximos de nós. Mas pastor, ô louco pastor, 1700 e pouco, são 250 anos atrás, pastor. Não, amados, próximo no sentido que houve avivamentos durante todos esses séculos, né? Desde o tempo em que Jesus deixou o Espírito Santo para nós, os primeiros avivados foram os apóstolos, os 70, os 120 que ali estavam reunidos, né, Paula? Mas é importante, pessoal, a gente entender que a nossa vida pessoal e a vida da igreja como um todo são ciclos, ok? Sim. Então, por exemplo, Paula, né, a gente já comentou isso outro dia, mas vale relembrar as pessoas. Por exemplo, se nós pegamos a vida de Moisés, nós vemos ela dividida em 3 períodos. Um período que são 40 anos lá no Egito, um período que são 40 anos que ele passa no deserto, formando família, tendo filhos,
tendo todo um preparo de Deus, e depois nós temos 40 anos do restante da vida dele, que ele lidera o povo hebreu na saída ali do Egito, né? Agora, veja que a igreja, num corpo geral, ela também passa por processos, ela também passa por ciclos, entendem? Então veja bem, nós temos um trabalhar de Deus que é um trabalhar individual, ou seja, Deus trabalha no individual da Paula, Deus trabalha no meu individual, e assim como no individual de cada um que está aí ouvindo, e esse é um particular de Deus com cada uma dessas vidas, mas existe uma bênção de Deus que eu ouso dizer e dou o nome de uma bênção coletiva, que é aquela bênção que Deus não usa um ou dois, Deus usa um grupo, Deus trabalha em um conjunto, e que nós dizemos igreja, e que alguns mais especificamente trabalham o nome a noiva de Cristo. Agora, Paula, olha que interessante, Paula. A noiva também não tem ciclos na vida dela? Por exemplo, a noiva sempre será noiva? Não. E a noiva, antes de ser noiva, ela não foi também uma namorada? Sim. Né? Então, amados, olha só, a noiva, em algum dia ela foi namorada. Em algum dia ela foi uma amiga. E a noiva, que hoje é noiva, em algum dia ela vai ter que casar. Então veja, há ciclos na vida da igreja. Há ciclos na vida da bênção coletiva. Agora imagine que se Deus derramasse um avivamento geral sobre nós, sabe o que ia acontecer, Paula? Se nós passássemos eternamente debaixo de avivamento, a gente ia se dessensibilizar. Como assim, pastor? Não entendi. Imagina que você leva um beliscão. Aquilo te dói porque você não sentiu aquilo ainda. Mas se alguém fica te beliscando constantemente no mesmo lugar, apesar da dor sempre existir, você fica dessensibilizado, ou seja, você se acostuma com aquela situação, entende? Você já viu pessoas com doenças crônicas, que a doença está lá instalada, mas ela se acostuma com aquilo, né? Então, o avivamento, amado, por que Deus trabalha com ciclos? Porque Ele precisa fazer com que a gente se prepare para isso, para que a gente entenda que é um trabalhar especial dele, porque se desde lá de Jesus até hoje nós estivéssemos vivendo dentro de um único avivamento, certamente nós nem entenderíamos mais como avivamento, né, Paula? Sim, eu entendo que o avivamento, essa palavra em si, apesar dela ser para muitos, né, que é um movimento, como o Eric falou, num grupo de pessoas, eu entendo que ele começa individualmente. Sim, né, em cada coração. Então, hoje, para mim, né, a gente vai estudar depois o que a gente, os outros, né, mas hoje, para mim, né, esse avivamento que Deus tem, pelo menos tem falado, né, com a igreja, um mover do Espírito Santo de um arrependimento genuíno de tudo aquilo que a gente tem feito. Então eu coloquei aqui uma frase: o avivamento é se tornar hoje semelhante a Jesus. Esse para mim seria esse avivamento individual, que vai começar dentro de cada um de nós. Agora é importante, moçada, falar que isso que a Paula falou é fato, né? Quando nós falamos num coletivo, amados, nós não estamos dizendo, não, Deus vai chegar lá dentro da igreja, derramar dentro da igreja e pronto que acabou. Não. Se você for estudar a história do avivamento, como por exemplo da Rua Azusa e tantos outros, ele começa nos indivíduos, e esses indivíduos que vão sendo avivados como se fossem centelhas, acabam formando um movimento mais amplo. Sim. Ou seja, se nós formos estudar, por exemplo, né, Paula, a história da Azusa lá,
nós vamos ver o nome de alguns personagens específicos, alguns pastores que foram inicialmente avivados. E de lá começa, né, essa centelha incendiar todo mundo. Isso. Exatamente. Só vamos dar um oi. A Natiele tá aí, a tia Natália. O meu pai colocou cheguei, ele tá lá perto de Conselheiro Lafayette, Minas. Muito bom ter lá aqui. A Bárbara também, né? Tá aí com a gente. A Maiara, muito bom. Então vamos lá. A gente deu uma explanada, Amanda, olá, sobre esse avivamento, né? E por que eu peguei alguns avivamentos do passado? Porque como ele que diz que a nossa história ela é cíclica, então a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com as coisas que já aconteceram para que a gente melhore e não volte a errar no mesmo erro. A gente já até comentou isso aqui, né? Então, por que estudar sobre o avivamento que aconteceu 250 anos atrás? Por que entender sobre esse avivamento de um tempo longo, mais próximo da gente? Porque se a gente for pegar, existem muitos outros para trás, né? Para que a gente entenda esse movimento que Deus está fazendo agora. Para que a gente entenda o tempo que Deus está nos dando. Amém? Bruna, um beijinho. Vamos lá. O John Wesley, ele foi o fundador da Igreja Metodista. Ele começou na Inglaterra em 1738. Amém? Nós somos, né, a nossa família é da Igreja Metodista, então a gente tinha um pouco de conhecimento sobre a vida de John Wesley. A experiência que ele teve espiritual foi que ele sentiu, a fala dele, senti um aquecer do meu coração. Algo, num dia, tocou o coração dele de uma forma diferente. Ele teve aproximadamente 50 anos no ministério, né, que ele teve. Ele começou na igreja anglicana. A vida pessoal dele foi formada pela mãe. Eles eram em 6, o pessoalzinho está entrando aí, Priscila, em 6 irmãos, né, e o pai dele era pastor. Só que o pai dele tinha uma vida extremamente atribulada com a igreja. Atribulada não, né? Tomada, né? Ele se dedicava muito tempo com a igreja. Então, quem teve o ensino para eles foi a mãe. A mãe teve um papel preponderante na vida dele. Né? E, gente, isso eu não sabia, eu achei muito legal. Ele foi alfabetizado aos 6 anos da igreja. Sabe como, gente? Sabe qual foi o livro que a mãe dele usou para alfabetizar ele? Os Salmos. É muito legal. Oi, Mirinha, tudo bem? Pastora Miriam. Então, ele foi alfabetizado com o livro de Salmos. Ele teve um... Quer falar? E é interessante até a gente citar, mas que talvez a gente fique pensando, puxa vida, né? Mas como que a mãe dele o influenciou? Como é que a mãe dele teve um papel preponderante, uma vez que o pai era um líder da igreja, o pai era alguém... Porque o pai muitas vezes também exerceu, claro, uma influência, né, como um líder, como um pastor, mas o pai se ocupava muito com a igreja, que ele ali estava à frente. Agora, a mãe, principalmente através da vida de oração, eu vi um dos testemunhos a respeito dele, que ele deixa bem claro que a vida de oração da mãe dele movia o coração dele, porque ele nunca tinha visto alguém que se dedicasse tanto tempo em oração, não só pela vida dela, mas pela casa dela, né? O testemunho que eu li também fala que como eles eram 6 filhos, o que ela fazia? Ela dividia tempos com eles, e tempo de estudo, de oração e de estudo, né, com relação à escola, de oração e estudo da palavra. Ou seja, se ela repartisse esse tempo em 6, e ela fazia um tempo, pelo menos foi aquele individual com cada um, ela já orava com 6, mais a vida de oração dela. E olha que coisa bacana, né, Paula? Porque nós pegamos o exemplo dele inicialmente, e vamos falar de outros, mas eu quero destacar algo, porque às vezes você pode ser uma mãe, você pode ser um pai, e está aí dentro daquela visão, olha, quando Deus colocar fogo do Espírito dentro de mim, e eu for às nações, e eu for em lugar X, Y, Z, amados,
o avivamento, ainda que Deus desejando alcançar nações, começa dentro da sua casa, com você como mãe, com você como pai, fazendo a diferença na vida dos seus filhos. Sabia que seus filhos, você que tem filhos, eles são as primeiras pessoas que vão ouvir de Jesus através da sua vida? Eles são as primeiras pessoas que Deus vai colocar na sua vida para treiná-lo a levar o evangelho, a proclamar esse evangelho. E às vezes aquela mãe, né, Paula, não tinha a imensidão de que ela estava criando um homem que iria ganhar, creio eu, que por volta de 120 mil almas, né? 120 mil almas, não é 120 almas não, 120 mil almas para Jesus. E como ele não tinha muito lugar na igreja anglicana do pai dele, ele não tinha muito espaço, né? Ele começou a pregar onde? Nas praças e em salões. Ele não começou dentro da igreja. Apesar do pai dele ser pastor, eu achei bem interessante também. Ele não tinha espaço ali porque o pai dele, né, tomava o tempo, então a igreja em si não dava essa abertura para ele, né, com a idade que ele tinha, mas o que ele faz para as praças e para os salões, para começar a pregar o evangelho lá, aonde as pessoas não ouviam. E aí você vê, Paula, como é interessante, né? Porque dentro de uma única história, e há muitas histórias, nós vemos o exemplo de uma mãe, Deus ensinando através da história de uma mãe, Deus ensinando a história através do próprio filho, que não tendo espaço dentro da igreja, porque certamente a igreja ali já tinha seus grandes representantes, ele vai se atravessa aí nas praças, ele vai entender que a igreja é acima de quatro paredes, ou seja, ele vai ganhar as vidas que necessitavam ouvir o evangelho lá fora, né, Paula? E ele teve um legado que deixou 300 pregadores itinerantes. Só o legado dele foram 300 pregadores itinerantes. E o que ele falava? O que era a base de John Wesley? Ele ensinava que a conversão a Jesus era comprovada pela prática, ou seja, pelo testemunho, e não pelas emoções do momento. Afirmava que o centro da vida cristã está na relação pessoal com Jesus Cristo. Amém? E Jesus, com quem nos salva, nos perdoa, nos transforma e nos oferece a vida abundante de comunhão com Deus. Preocupava-se com o ser humano numa forma total. A salvação alcança-nos integralmente. Ele via a vida social, pessoal, né, com a igreja como um todo. Ele não via só uma área da pessoa. Pode falar. E agora é importante também falar, amados, que, né, igual nós citamos aqui o ano de 1738, e que ele teve 50 anos de ministério, ou seja, só que tem uma curiosidade, se você vai ver, ele não viveu 50 anos, ele tem uma história anterior a 1738. E entenda que houve um preparar para isso, e até, né, como a Antônia, minha esposa, falou, existe um preço, existe uma posição que nós temos que tomar, né? Porque às vezes pode parecer para nós que, puxa vida, mas tudo aconteceu porque simplesmente teve um estalo um dia e tudo aconteceu. Não, olhe que a história dele começa com a mãe dele. A história dele começa com a mãe dele botando ele nas mesas para ler a Bíblia, para aprender sobre a Bíblia. E veja, talvez ele como criança desejasse muitas coisas. Talvez ele como criança falasse, olha, eu quero mais brincar com outras coisas. Mas a mãe trouxe de uma forma acessível, a mãe trouxe de uma forma diária, ou seja, mostrando para ele que aquilo tinha que fazer parte da vida dele, essa verdade. Então veja, a mãe precisa ensiná-lo a ler e escrever. Coisa muito comum na época para aqueles que sabiam ler e escrever, que o primeiro ensino começasse de dentro das casas. Mas ela podia, né, Paula, ter escolhido tantos livros. Ela escolhe o livro de Salmos, ela escolhe a Bíblia, né? E por que metodista? Né? Eu lembro que os pastores na minha época, eles falavam bastante sobre isso. Metodista por ser metódico.
com relação ao horário, com relação a cumprir as coisas que João Wesley se colocava a cumprir. Havia uma rotina. Havia uma rotina bem específica. Isso começou com a mãe dele, porque fala que ela era muito rígida com relação ao horário que eles tinham para estudar, o horário que ele se preparava. Então começa com a mãe dele, né? Ele toma isso para ele, e ele é assim quando ele começa a desenvolver o ministério dele. Então metodista, justamente por ser metódico, as pessoas, ele estudava em Oxford, né? Então as pessoas falavam metódicos de Oxford, né? Era João Wesley começando o ministério dele. E entenda, amado, que quando nós falamos metódico, não entenda metódico como uma forma como a sociedade hoje entende. Aquele cara é um bitolado. Não, não é isso. Metódico é simplesmente alguém que se posiciona para fazer algo e vai em frente. Ele põe lá na agenda de Deus que ele precisa ler a Bíblia todos os dias, ele lê a Bíblia todos os dias. Que ele precisa estudar a palavra todos os dias, ele estuda todos os dias. E isso, o próprio Deus é assim. Pastor, será que Deus é metódico? Será que Deus tem métodos? Amados, vá lá em Gênesis, veja que Deus sequenciou a criação. Primeiro dia eu vou criar isto, segundo dia eu vou criar esta outra parte, terceiro, ele não podia ter feito tudo, não, que apareça tudo agora, vai, primeiro a ave, não, eu gostei dessa ave, não, agora eu estou pensando em criar um animal marítimo, não, agora eu estou pensando em criar uma ave de novo, não, ele falou, não, agora é o momento dos anfíbios, agora dos répteis, agora das aves, veja, né, eu digo até que se Deus tivesse um semblante muito semelhante a dos humanos, talvez ele até fosse como nós aí, que gostamos de pôr o óculos aqui, né? Toda naquela metodologia, mas eu estou aqui, claro, fazendo um simbolismo para vocês entenderem, né? O metódico pode ser também falado que ele era uma pessoa disciplinada, como a disciplinada. Mirinha também sempre fala pra gente, né? Uma pessoa disciplinada. O João Wesley era assim. Uma pessoa realmente disciplinada naquilo que ele fazia. Ele pregou nas praças, ele pregou nos salões e ele também começou junto com a igreja no presídio. Era um dos alvos também que ele tinha como evangelismo. E sabe por quê, amados? Porque mesmo a sua vida, digamos assim, a sua vida extra-igreja, porque nós somos cristãos em qualquer lugar, seja na igreja ou fora dela, certo? Mas vamos pegar a nossa vida extra-igreja. Você que tem um trabalho. Você não pode fazer do seu trabalho o esquema que você quiser. Você tem que ter uma organização dentro do seu trabalho. Imagina que você trabalha com vendas. E você tem um cliente. Ele vai perguntar para você qual o horário de funcionamento da sua empresa. Você vai falar lá, eu trabalho desde as 8 da manhã até as 5 da tarde. Sabe o que um cara como eu vai fazer? Eu falei, bom, ele disse que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. 8 da manhã eu estou na sua porta. Mas se você não tiver aberto, sabe qual é a imagem que as pessoas pensam? Não tem compromisso. Não tem compromisso com os seus clientes. Entende? Então, veja que se no mundo é assim, se na vida secular é assim, imagina com relação a Deus, né? Imagina um pastor, né, Paula, por exemplo, não tendo um compromisso, um líder não tendo um compromisso, não tendo uma disciplina. A Mirinha colocou que o metódico, aquele que faz mesmo quando não te dá prazer, porque ele colocou aquilo como meta, né? Então, muitas vezes, levantar, o João Wesley orava de 4 a 5 horas quando ele tinha poucas coisas para fazer. 4 a 5 horas, hein, gente? Quando ele tinha pouca coisa para fazer, senão ele dobrava, quando ele tinha muita coisa, ele dobrava o tempo. E não é na semana não, é no dia. Então, não devia ser fácil acordar, não deve ser fácil todos os dias 5 horas da manhã para orar, mas mesmo assim ele colocou aquele compromisso, ele cumpria. Eu acho que falta isso muito para minha vida. Tem que aprender com ele, bastante. Vamos lá. Então, João Wesley, eu achei sensacional a história dele. Eu já tinha lido alguma coisa, né, por sermos da igreja metodista, mas ele era um cara realmente comprometido com aquilo que ele tinha se colocado a fazer, porque ele sentiu o que no início que nós falamos?
um aquecer do coração dele. Deus tocou de uma maneira diferente. Aí ele foi indo, progredindo, e essa centelha se espalhou, né? E foi um grande avivamento. Tio Carlos, que está aí com a gente também, um abraço para Camila, para o pessoal aí, fiquem com Deus, eles são lá do sul. Próximo, que a gente vai falar hoje um pouquinho, sobre a Rua Azusa, né? Foi William Seymour, não sei se você fala assim, né? Mas ele que começou em 1905 em Los Angeles, não era na Rua Azusa, né? A princípio, depois que ele vai para lá. A experiência que ele teve, ele achava que a evidência do batismo do Espírito Santo era o falar em línguas. Né? Ele era negro, os pais dele eram ex-escravos, né? Ele estudava na faculdade, quando ele foi fazer faculdade de teologia, no corredor, porque não era permitido ele entrar na sala de aula por ser negro. Ele tinha sonhos e visões desde a juventude. Em 1900, né, ele foi estudou, né, na igreja e ficou expert em teologia da santidade. A santificação é uma experiência pós-conversão que resulta em santidade completa. E pessoal, um livro que eu recomendo é esse aqui, ó. Azusa. Sim. É fininho, mesmo pro pessoal que fala, pastor, eu não curto ler não. É facinho de ler e ele traz muitos dados importantes. Um dos dados importantes que a Paula está entrando nesse assunto, que às vezes a gente pensa assim, o avivamento é tudo a maravilha, eu vou comer algodão doce o dia inteiro. Não, não é assim que funciona. Porque você vai ver dentro desse livro que ele foi muito contestado, que tinham líderes dentro das igrejas que eram extremamente tradicionais e que não estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. E mesmo dentro de igrejas teoricamente avivadas, pentecostais, igrejas que teoricamente conheciam o Espírito Santo, eles começam a olhar para algumas coisas ali e dizer, espera aí, isso aí não é de Deus. Por quê? Porque colocaram Deus dentro de uma caixinha. Colocaram Deus, não, agora veja, se der 3 pulinhos é de Deus, se der 4 já não é mais de Deus. Entendeu? Claro que eu estou dando uma simbologia para você entender a história, né? E o que eu achei interessante nesse livro, Paula, é que houve, durante esses períodos de avivamento, algumas coisas que aconteceram e que precederam esse levantar do avivamento. Entre uma delas, uma coisa muito chocante, que um dos líderes avivalistas, que é o Frank Butterman, né, que vai até escrever o livro, ele perde uma das suas meninas logo que ele vai morar ali nos Estados Unidos, ali em Los Angeles. Uma menina de 3 anos e meio, ele perde essa menina. Então nós podemos imaginar assim, poxa vida, ele mal chega na cidade, isso em 1905, o avivamento começa em 1906. E como é que começa a história? Ele perdendo um filho, né? É claro que nós não estamos dizendo que vai acontecer isso para todo mundo, mas eu estou dizendo que o que esse homem ia esperar. Porque ele chega numa cidade e a primeira marca que ele recebe dessa cidade é perder a sua filha de 3 anos e meio. Como trabalhar esse sentimento da perda, como trabalhar e entender que Deus é bom, e como entender que talvez ali dentro de 1 ano ou até um pouco menos, a igreja ou mesmo a vida dele, aquelas pessoas ao redor, iriam ser avivados dentro de uma morte dessa. E mais à frente, Paula, desse livro, ele vai falar de um grande terremoto ali na região, né? Para quem sabe ali nós temos algumas placas ali na região ali da Califórnia, ou próximos ali da Califórnia, placa tectônica, e que causam grandes terremotos, que levam muitos à morte. Como entender que depois disso viria um avivamento, ou que durante esse período teria um avivamento? Como entender o coronavírus, né, Paula? Sim, e olha que legal, você falou, né, desse terremoto que houve. John Wesley, quando ele tinha 6 anos, a casa dele queimou.
né? Pegou fogo. Ele foi o último a ser retirado da casa dele. Quando ele é retirado num tição, chamado de tição do avivamento, uma coisa assim, quando ele é retirado numa situação extremamente caótica, que não achava que ele ia sobreviver, quando a mãe dele toma ele depois, logo ela pensa assim, não, existe um motivo para o meu filho ter sido salvo. Sim. E aí ela faz do caos todo esse estudo que ela tem com o John Wesley. Mas, pastor, eu achei que a gente, quando fosse de Deus, quando fosse de Deus, a gente não sofria perdas assim. Quando a gente vem para Deus, Deus já não fez tudo pra gente? Eu sou cristã, eu vou ter perdas assim também na minha vida? Exato. Claro que a gente vai, né, gente? E o importante, às vezes você que está tendo uma perda, você que está passando um momento difícil, talvez você esteja fazendo uma leitura que é uma leitura humana. E a leitura humana, ela é sempre menor e menos ampla do que a leitura do olhar de Deus. Por exemplo, eu que estou falando com vocês, talvez grande parte já ouviu minha história, mas outra parte não. Eu nasci logo nos primeiros dias, eu peguei uma infecção hospitalar, e essa infecção hospitalar se tornou a conhecida septicemia, ou infecção generalizada. Quantos vivem, pastor? Muitos poucos. Do meu período no hospital, só eu e mais uma menina saímos vivos. E curiosamente, depois de uns 20 e poucos anos da minha vida, eu encontrei essa menina, e essa menina também era cristã. Essa menina também servia ao Senhor. E daí eu parei e olhei, eu falei, nossa, as únicas duas almas que saíram dali, Deus estava fazendo uma obra. Mas a grande questão, Paula, é por que Deus permitiria que um bebê, logo no início que nasceu, passasse por isso? Eu tive talas de madeira amarradas em meu braço, porque eu era um bebê e tentava me movimentar. Então, para se aplicar o antibiótico, eles tinham que pôr talas no braço, talas na perna. Eu tenho um corte na minha perna direita em que eles tendiam a fazer lá um cateterismo. Meus glóbulos brancos foram altíssimos, ou seja, estou resumindo a história. Eu entrei depois de dias na sala lá dos médicos, uma junta médica de vários médicos, quase morto, né? Alguns diziam que eu já estava morto, e Deus fez uma obra. Ou seja, você que está passando por uma dor, você que está passando por um momento difícil, você que está passando aí pelo coronavírus, ou por uma perda na área financeira, ou muito mais do que financeiro ainda a gente se recupera. Uma perda de alguém às vezes. Você pode dizer, olha, cheguei no limite, cheguei na minha dor, mas talvez você não saiba. Deus está fazendo coisas e dentro em breve você terá surpresas na sua vida. A questão é que todos nós podemos passar por dor. A questão é, qual é a sua resposta a essa dor? Qual é a sua resposta em frente a um problema? Você regride, você volta para trás, ou você avança? Ou você entende que esse problema é uma caminhada para você se tornar mais forte, mais maduro, mais são diante de Deus? Amém. E qual é o legado de John Wesley? Do William Seymour, que é da Rua Azusa. A Igreja Assembleia de Deus, ela vem dessa origem, né? A Assembleia de Deus, ela tem essa origem que começou na Rua Azusa, depois teve algumas transformações, mas ela tem muito a ver, a Assembleia de Deus, com a Rua Azusa. É interessante, amados, que esse avivamento que foi na época ali de 1906 até 1922, né, o grande período desse avivamento foi essa época, ele levantou as grandes igrejas pentecostais que existem na atualidade. Sim, guarda entendeu? Isso, gente, isso vai ser importante. Então, veja o que Deus fez.
Vai ser bem importante a gente entender, né, que o pentecostal, né, vem dessa Rua Azusa, né, um movimento que a gente vê até hoje. Amém? Então, ele também promoveu a inclusão das mulheres e ele derrubou muitas barreiras sociais que existiam ainda dentro da igreja, né? Tanto com pobre, com rico, ele teve essa parte também. E isso é bacana, Paula, porque o avivamento, ele também traz esse discernimento. Olha que interessante, porque Paulo fala do lugar da mulher dentro da igreja, mas Paulo em nenhum momento dizia que essa mulher não podia pertencer à igreja. Mas durante muito tempo a mulher, ela sofreu algumas barreiras, né? E em alguns aspectos totalmente antibíblicos. Mas o avivamento que chegou na igreja trouxe discernimento, dizendo do papel da mulher dentro da igreja, né? Assim como nós vemos Jesus lá atrás, entendendo a mulher, abraçando a mulher, descrevendo o papel dessa mulher dentro da igreja, e não só Jesus. Lá no Velho Testamento nós vemos algumas mulheres de destaques, mas muitas vezes nós precisamos desse discernimento para entender alguns detalhes que às vezes nós lendo, às vezes nós vivendo ainda não conseguimos discernir. Bianca, Caio, estão aí também, um beijinho para vocês. Então, agora a gente vai para uma coisa bem mais recente, tá? O que vocês entendem de renovação carismática? A renovação carismática é exclusiva da Igreja Católica? Não dá um tempinho. Essa renovação carismática, ela iniciou-se nos Estados Unidos por volta dos anos 50 a 60. Ela é bem mais próxima de nós. Pastor, você já viu, né, pregações, né? Agora a gente está falando já de uma década bem próxima da gente, em estádios? Sim, já sim. houve isso antigamente? É um tempo antigo que eu falo próximo de nós? Próximos de nós, sim. Billy Graham Isso. foi um dos homens que mais praticou isso, né? Exatamente. Até em 1962 ele esteve no Brasil e lotou um grande estádio aqui no Brasil, falando sobre Jesus Cristo, né? Então, a renovação carismática, gente, ela não é exclusiva da Igreja Católica, tá? Ela é um movimento que aconteceu por volta de 50 a 60, que teve esse nome, né? Depois a renovação carismática, a Igreja Católica continuou com esse nome, mas não foi só um movimento dentro da Igreja Católica, né? Ela começou lá nos Estados Unidos, onde ela dizia que ela rejeitava a doutrina pentecostal, dizendo que o Espírito Santo não necessariamente acompanhava a conversão. Entendeu? Deu para entender? Então vamos gravando tudo isso, que isso a gente vai usar depois. Por quê? Quando Paulo fala em Coríntios que o dom em línguas, ele é o dos menores, é isso que ela se apegava. Então ela falava que não necessariamente você precisava falar em línguas para ter o Espírito Santo. E é bom explicar isso, pessoal, porque talvez quem está ouvindo aqui possa estar criando uma ideia diferente. Veja, quando disse a respeito da presença ou não do Espírito, nós não estamos dizendo aqui que eles estavam dizendo que o Espírito era dispensável. Não. Tá? Fica bem claro, não era esse o objetivo deles. Não. O que existia, e fique claro, é que há uma concepção, e essa concepção existe até hoje em algumas igrejas, que puxa vida, e para eu saber se o Espírito Santo está dentro de mim, eu tenho que falar em línguas. E tem muita igreja que diz, olha, você já fala em línguas? Se não fala, vem aqui para a gente fazer você falar, orar por você, para Deus fazer você falar, porque daí nós vamos ter certeza que o Espírito Santo está sobre você. Amados, testemunho do seu próprio pastor, quando fui batizado no Espírito Santo, o primeiro dom sobre a minha vida não foi o de línguas. Não foi o de línguas. Foi o dom de ensino, o dom para ensinar. Olha que loucura, amados. Então, entende? A gente está aí guardando isso, que a gente vai usar tudo isso depois. Eles não estavam falando que, como o Eric colocou muito bem, né, que não é que o Espírito Santo
não necessariamente você precisava falar em línguas. Amém? Então a igreja, ela caminhou também, depois dos anos 50 ou 60, por um neopentecostal que também não teve as suas, ou não tem, né, algumas coisas muito bem fundamentadas na palavra. Tá? Então vamos entender algumas coisas. A gente não vai criticar nada, mas a gente precisa colocar, né, que depois do Pentecostes, né, depois do Pentecostes. O importante, amados, é o seguinte: toda revelação que é dada, ela também é progressiva. Sim. Muitas vezes ela não acontece do dia para a noite. Ela vem como uma revelação e ela vai sendo progressivamente revelada. Só que tem um porém. Ela passa pelo homem. Esse é o problema. E aí, Paula, e isso que eu quero dizer, amados, para vocês do início da nossa conversa hoje. Nem tudo é bom. Se a gente não tomar cuidado, o homem torna essa bênção de Deus problemática. Não que a bênção de Deus seja problemática, mas o homem, pondo a sua mão errado, torna ela desalinhada. E foi, né, Paula, o que aconteceu nessas últimas décadas. Pastor, mas espera aí. Existe uma revelação progressiva? Existe, amado. Por exemplo, diante dessa revelação progressiva, nós sabemos que Deus faz na vida de cada um da forma como Ele quer. Então, alguns estão lá derramados no Espírito Santo e estão chorando que nem bica de água. Entendeu? Nessa revelação progressiva, nós descobrimos que outros vão ficar alegres, vão ficar sorridentes, mas que ambos têm a presença do Espírito. Ok? Isso é uma revelação importante. Só que diante dessas revelações, houve deturpação. Como assim, pastor? Pessoas produzindo movimentos para dizer que era o Espírito. Pessoas fazendo coisas que aos olhos humanos até parecem de Deus, mas que não são. Então hoje nós vemos situações porque Deus revelou, porque Deus disse, e nem sempre é Deus nessa jogada, nem sempre Deus disse, nem sempre Deus falou, nem sempre Deus manifestou daquela forma, né? E aí que entra a sua intimidade com Deus e o discernimento. Eu, como pastor, se pudesse falar para vocês nesse tempo, ore para que a sua igreja tenha discernimento, dons de discernimento no Espírito, porque nem tudo que parece nem todos que falam amém são de Deus. E a gente tem que ficar muito esperto com isso, né? Tem muita sabedoria realmente de nos colocarmos em oração para entendermos o que é de Deus e o que não é. Tia Miriam tá aí com a gente também, o Michel, a Adélia, um beijinho para todo mundo. É verdade, Michel, eles que meio que descartam um ponto da Rua Azusa, né, e começa o outro, e aí houve se embananou e o negócio em alguns pontos perdeu o rumo, e a gente tá tentando voltar nisso, certo? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre alguns outros temas, a gente nem começou na aula ainda, foi só a explanação. Falta mais 13 minutos aí, né? Aí tem Evan Roberts no País de Gales, tem alguns outros, tem o Finney, Duncan Campbell, tem alguns outros que daí a gente pode estar conversando um pouquinho mais. O Evan Roberts, amados, ele teve uma importância também nesse período da Rua Azusa, porque ele é anterior, ele é ali na região do País de Gales, ok? E na região do País de Gales, esse movimento ele vai começar entre 1905. Sim. E o pessoal da Rua Azusa vai visitar o País de Gales, eles veem um movimento lá e eles começam a orar lá em Los Angeles, porque a Rua Azusa ficava na cidade de Los Angeles, na Califórnia, lá no lado mais oeste dos Estados Unidos, amados. E lá eles começam a orar e interceder para que Deus fizesse
E o interessante, Paula, é que eles contam de uma igreja que tinha dificuldade de orar, de uma igreja que tinha dificuldade de se colocar aos pés de Cristo. E Deus vai ter que romper com tudo isso para derramar o avivamento, amados. Tanto que ele começa e daí ele não consegue, né? Sim. Depois que ele realmente encontra, né? E daí toma toda a forma que é. E daí vocês veem como a história dos ciclos. Sim. Então, se você está achando que as coisas que acontecem hoje estão sendo só hoje, elas se repetem. Então, da mesma forma que teve movimentos lá atrás e que eles passaram por certas características, nós vamos ter também características nossas. E uma delas é que o avivamento vem debaixo de muita luta. Vai ter perseguição. Ah, pastor, vai ter perseguição? Não fala isso. Vai, nem todos vão entender. Se você sair aí cheio da presença do Espírito, muitos vão ser convertidos por Deus através da sua vida. Muitos irão aceitar Jesus, mas vai ter gente que vai lançar pedra. Então se prepare para isso, porque o crente que pede avivamento, o crente que pede presença do Espírito, tem que entender que ele também tem que estar preparado para ser confrontado, porque vão colocar o dedo no seu rosto, vão dizer que isso não é de Deus, vão dizer que você é um exagerado, que você é um bitolado, e alguns talvez tentem até te prejudicar para te tirar de alguma posição que Deus te coloque. Amém, gente? Então essas são as explanações. Situar o pessoal. A tia Natália fala Los que Angeles, eu Estados gosto Unidos, muito da País de palavra Gales, de discernimento Sim. do Espírito. Tá bem longeão, né? Sim, mas o País de Gales, como a Antônia colocou, Não, ora por não. eles. Ora por eles para que aconteça E é- realmente. e Para que Gales interceda por ele na Interceda. batalha do Espírito. O pessoal está discutindo aqui, mas até para que de repente você não está ouvindo, o Paulão falou, puxa, pastor, diga onde é o País de Gales. Lá no lado da Inglaterra, nós temos uma coisa que chama Reino Unido. Ele é composto por parte da Irlanda, pelo País de Gales e pela Inglaterra, ok? Então, veja, o País de Gales lá, ele se torna um país intercessor, como que fala, quando vem antes, me fugiu igual João Batista, um antecessor que vai interceder pelos Estados Unidos. E amados, você vai dizer, mas e nós, pastor, quem intercedeu por nós? Você não lembra quantos profetas vieram dos Estados Unidos e falaram a respeito do Brasil? Quantas mulheres de oração que foram colocadas de joelho e oraram pelo Brasil? Então não ache que o Brasil vai ter um avivamento sem um preço. Esse preço já está sendo pago há muito tempo, inclusive pelas titias aí de coques da cabeça que oravam intensamente na década de 80, 70, precursor, exatamente, por um avivamento. Algumas que hoje não estão mais aqui, que não estão mais entre nós, mas intercederam. Como é o nome daquele... Gregory o MacDonald. Eu não coloquei ele aqui. Ele foi um grande intercessor do avivamento no Brasil. Ele teve um papel preponderante como precursor sobre o Brasil. Deus entendeu de levá-lo antes. Ele talvez até acreditasse que pudesse estar vivo ainda. Deus entendeu de levá-lo. Mas o que ele fez em termos de oração, em termos de intercessão, Deus traz até hoje, né? Outros homens também, né? Mike Shea e tantos outros que nós tivemos que desenvolveram um papel importante, e não só dos Estados Unidos. Aí esses dias eu estava vendo um vídeo de pastores, irmãos da África, que intercedem intensamente. Eu vi aquelas crianças de 7, 8 anos ajoelhadas sobre a bandeira do Brasil, pedindo que o Brasil fosse avivado. E você que já conheceu o trabalho na África, você sabe que quando eles se dedicam à oração, a se empenhar nas coisas de Deus, eles se dedicam intensamente.
Então o Brasil tem estado sobre um tempo de oração muito grande. E quando a gente não entende isso, a gente desmerece tudo que já foi feito. Então, por que trazer o que já aconteceu? Porque a gente tem que entender que existe uma história por trás de nós. E nós estamos colhendo frutos de pessoas que já morreram, que já perderam a vida e que já fizeram muito para que a gente chegue até onde a gente está. Então, não pode jogar para trás tudo que aconteceu. A gente tem que aprender com isso e crescer mais, né? E não... A Amanda conta, Amanda, se eu estiver errada, você me corrige, ela está aí, que ela... numa aula que ela estava tendo online, o cara pede, né, que com a mão direita pegasse alguma coisa, né, e ela levanta, para levantar a mão, né, a mão direita, eu vou ficar assim para ficar aí certinho para vocês, e depois ele pede para levantar a mão esquerda. E daí quando, teoricamente, o que você... Levanta, pastora, a mão direita. Mão direita? Agora levanta a mão esquerda. O que o pastor fez? Ele levantou uma e depois ele abaixou a outra. Quando ele levantou a outra, ele abaixou a outra. E ele fala, por que você, quando você levantou, você não continuou com a outra também levantada? Não pode abaixar a outra. Ou seja, não jogue fora tudo aquilo que já passaram, tudo aquilo que você já aprendeu, acrescente, mas não pegue. Sabe com os nossos políticos, quando entra algum político no mandato dele e ele quer desfazer tudo que o outro fez, mesmo que esteja bom, e começa tudo para colocar o nome dele? Mais ou menos isso. Então não vamos jogar fora tudo, né, que já foi feito, tudo que já foi conquistado. Uma dinâmica para obedecer às orientações. Exatamente. Então não jogue fora, não jogue fora aquilo que a gente já aprendeu. Vamos, né, realmente entender tudo o que aconteceu para que nós consigamos andar e consigamos atingir esse avivamento. Amém, gente? Vamos lá, que hoje o papo foi legal. Lembrar País de Gales, lembrar daquela aula que você deu sobre John Knox. John Knox também né, era de lá, a gente deu uma aula no discipulado. E entendo, amados, né? Você pode estar dizendo, puxa, mas a aula acabou e ainda tinha muita coisa para falar. Não, amados, hoje é só a primeira aula, é como se fosse uma série, ok? É só como se fosse uma introdução hoje. Alguns temas a gente trata durante uma aula e, bem dizer, o tema se encerra em uma aula, mas perceba, o avivamento, nós vamos ainda continuar essa conversa, entende? Porque tem muita coisa para digerir e eu creio, em nome de Jesus, que o ano de 2020 é um ano essencial e daí nós falarmos sobre isso e daí toda essa repercussão de coronavírus e tantas outras coisas que têm balançado a igreja, têm balançado as vidas como um todo. E só pra gente, então, a gente falou sobre John Wesley, sobre a Rua Azusa, sobre a renovação carismática, que não é exclusiva da Igreja Católica, certo? E a gente vai tomar mais um pouquinho de tempo só pra gente dar esse início, esse start nessa aula sobre o avivamento. E eu particularmente, como eu falei, eu vou... que Deus tem ministrado no meu coração, né, que esse mover do Espírito Santo para que primeiramente haja um arrependimento genuíno e assim gere frutos, como fala a palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar outras vidas. Amém? A gente dará continuidade sim, porque acredito que não vai ser nem em 2 aulas que a gente vai conseguir encerrar. Não é encerrar o assunto, encerrar as aulas, porque o assunto não vai se encerrar mesmo, né? O avivamento, eu coloquei aqui, é se tornar semelhante a Jesus. Para mim, isso é hoje em dia, tá? Eu não estou falando do que aconteceu, mas não, como a gente colocou das mãos, vamos lembrar sempre disso, né? Mas tudo que nós aprendemos, tudo que nós vimos, para que a gente tome realmente agora uma direção. E vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. Vamos ler um texto? A gente nem leu o texto da Bíblia hoje, né? 2 Coríntios 3, de 7 a 11. 2 Coríntios 3, de 7 a 11.
o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Conseguiram entender, amados? É um texto longo. Na primeira leitura parece confuso, né? Mas vamos tentar desenrolar o texto. O que está falando aqui em 2 Coríntios? Quando Moisés subiu para o Monte Sinai, certo? Quando ele volta como, pastor? Com o rosto dele totalmente reluzente, brilhante. Né? Pastor, vamos entender. Lá, certo? A gente estava no deserto. Ele volta, possivelmente, era de dia, porque ele não ia descer a montanha de noite. Eu acredito que não seria muito fácil, né? De dia, o rosto dele reluzia, e por ser deserto, eu acredito que era um pouco mais claro, né? Do que propriamente ele aparecer numa floresta, algo. Mas lá, eu acredito que o brilho até do local era um pouco maior do que a gente está acostumado. Mesmo assim, o rosto dele reluzia. Sim. É interessante, amados, que o texto ele começa falando de um ministério gravado em pedras. Daí você vai falar, pastor, mas que linguagem é essa? Parece tão difícil isso. Não, nada mais é, porque quando Moisés vai receber os 10 mandamentos, aonde que eles vão ser gravados? Não é em pedra? Então Deus está falando do Velho Testamento. Sim. Deus está falando de um ministério baseado nas leis, nos mandamentos que a princípio foram gravados em pedras. E daí, muito interessante que Paulo ele vai fazer a seguinte indagação. O que se dizia do mandamento? O mandamento, ele trazia juízo. Ou você obedecia ou você era condenado. Então lembra daquelas conversas que alguns indivíduos iam até para a morte por causa de certos comportamentos? Agora veja, Paulo vai olhar para isso e vai dizer, olha, apesar de toda essa dificuldade, apesar de tudo isso, foi tão glorioso esse tempo que o rosto de Moisés em muitas ocasiões brilhava, tamanha era a presença de Deus naquele tempo. E quando ele coloca que o rosto brilhava, mas que era desvanecente, ou seja, ele brilhava, mas era necessário ele voltar de novo para junto de Deus para que voltasse a brilhar, ou seja, ele com o tempo apagava. Apagava. E por quê? Porque naquele tempo o Espírito Santo não entrava dentro da pessoa e habitava a pessoa. Né? A presença de Deus ela descia sobre o homem cumpria o seu papel, e depois a presença se retirava. Então, se naquele tempo já era bom, se naquele tempo Deus já operava maravilhas, o que não será dos dias de hoje, que nós somos templo do Espírito Santo? E Paulo, eu acho interessante nessa conversa, que é muito comum nós orarmos, né, pelos dons do Espírito Santo, pelos dons ministeriais, e se a gente for ser bem claro e tentar interpretar isso da forma mais correta, pastor, é errado orar por essas coisas? Não, claro que não. Mas o que você está orando? Não é para que Deus dê os dons. Porque se o Espírito Santo já está sobre você, estou falando no caso daqueles que já são convertidos, daqueles que já têm uma experiência em Deus, o Espírito Santo é dono de todos os dons. Os dons já estão lá. O fator é que eles não podem se manifestar quando nós não estamos alinhados da forma adequada com Deus. Então o dom da cura já está no Espírito. O dom do milagre já está no Espírito. O dom de convencimento das pessoas já está no Espírito.
Mas por que por vezes ele não funciona na imensidão que nós gostaríamos que funcionasse? Porque nós, pecadores, às vezes somos como uma barreira ao 100% da presença do Espírito, né? É como aquele rádio que recebe as ondas, ele recebe a transmissão, mas às vezes o rádio está velho, o rádio está quebrado, o rádio está faltando pilha, entendeu? Então ele não vai conseguir, mas a transmissão está ocorrendo. Pastor, que exemplo velho, vamos pegar o exemplo de hoje. Você pode estar assistindo aí. A transmissão está ocorrendo, mas pode ser que você falou, pastor, nessa 1 hora de live, teve umas horas que caiu a live, teve umas horas que o sinal caiu. Mas quem está aqui na casa sabe que durante toda essa 1 hora nós falamos. Durante toda essa 1 hora nós estivemos aqui. Qual foi o problema? O problema não foi conosco aqui. O problema foi com o sinal da live. O problema foi com o sinal da internet. E assim é o Espírito. O Espírito está lá. O problema é com o sinal. O problema é com nós, humanos. Estamos com o nosso Wi-Fi espiritual com problema. Né? Porque tem ser humano que anda no 120 mega, mas tem ser humano que faz pouco para Deus e vai andar lá com 2 mega de velocidade, entendeu? Mas o Espírito é o mesmo. E é por isso que eu entendo que esse avivamento que Deus trará nesses últimos tempos está mais ligado com o nosso interior do que com o nosso exterior. E é isso que a gente vai falar. Exato. Porque quando Paulo estava falando aqui, ele falava assim, olha, foi lindo o que foi feito, o que aconteceu com Moisés. O rosto dele simplesmente brilhava. Mas Jesus está falando o quê? Que nós não precisamos estar toda hora subindo no monte. Nós temos ele agora dentro de nós e acredito que é isso que a gente vai tentar, desenrolar essa conversa para a gente entender o que falta para que realmente o avivamento aconteça nos nossos dias. Eu creio, volto a falar, que é mais interior do que exterior o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E amados, agora que nós estamos aí quase finalizando, eu quero fazer um convite para você. Não receba essa aula só como uma aula. Não receba essa aula só como um conhecimento. Receba essa aula como um chamado a se posicionar. Pastor, já estou me posicionando. Amém. Se posicione mais ainda. Mas se você ainda não se posicionou quanto ao tempo do avivamento, quanto a se preparar por aquilo que Deus vai fazer, lembre, como a Paula tem colocado, eu tenho colocado, tudo começa pela nossa casa, tudo começa pela nossa vida. Se posicione, amado. Entenda que a quarentena não foi por acaso. Entenda que essas coisas que têm acontecido no Brasil e mundo afora não foi por acaso. E que nem nós estamos aqui batendo um papo sobre isso por acaso. Entendeu? Somente para ter uma comunhão, trocar uma ideia. Não. O mais importante é que você receba no teu espírito e possa começar a fluir nesse sentido. Exatamente. E depois, logo depois, Paulo, lá no versículo 18, fala assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, gente? Então, eu acredito nisso, que Deus tem falado pra gente, porque nós vivemos de muito oba-oba, de muito ver os movimentos, né? As coisas exteriores, elas ficaram mais claras, né? Começaram a aparecer. E eu acredito que falta um trabalhar um pouco maior agora dentro de nós. Esse é o meu pensamento. Se você pensa o contrário, coloca aí pra gente. A gente vai estar vendo o seu ponto de vista também. Mas como o Eric falou, não leve como uma aula que você vai ter que ouvir, aceitar tudo, engolir. Digira isso. Como a gente conversou algumas aulas passadas, né? Os crentes lá de Bereia, leia a palavra, entenda a palavra, pede para o Espírito Santo dar realmente discernimento e entendimento daquilo que Deus tem para os dias de hoje. E será que
é só eles, quando Paulo estava repreendendo eles lá, né? Será que é só eles que só se empolgam com aquilo que é exterior, né, mais do que com o que é interior? A gente a toda hora se empolga mais com o que a gente vê, né, do que com o que a gente sente muitas vezes. Sim. Né? A gente se empolga muito, sabe? Houve uma empolgação muito grande com aquilo que foi visto. Mas Deus tem clamado por aquilo que Ele tem falado conosco, pelo trabalhar interior de cada um. Os homens, em geral, eles se influenciam muito mais pelos sinais do que por aquilo que é gerado internamente. Sim. Né? E em Lucas 17, ele fala, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E era difícil para eles entenderem. Era difícil porque Jesus estava na terra e eles não percebiam. Sim. O próprio Filho de Deus estava em forma de homem na terra e eles não percebiam. E talvez a gente diga, né, Paulo, mas nossa, que falta de sensibilidade. Será que se nós estivéssemos naquele tempo, nós aceitaríamos claramente Jesus como Filho de Deus em forma de homem sobre a terra? Ou será que hoje o Espírito Santo não tem passado muitas vezes sobre nós, diante de nós, e nós não percebemos, né? Porque muitas vezes a gente sai do culto e o que a gente fala? O culto que teve muito barulho, que teve muita movimentação, foi o culto bom. O culto que não teve muito barulho, que não teve muito, sabe, aquele mover exterior que a gente vê de Deus, do Espírito Santo, às vezes a gente acha que não aconteceu nada. E eu lembro, e eu já passei por essa experiência, amados, que o seu pastor aqui, ele é muito mais em movimento interior do que exterior, né? Até porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, então às vezes eu até tenho dificuldade para fazer algumas coisas, né? Pastor, mas é bom o movimento exterior? Nada contra, é uma maneira de Deus fazer. Mas eu já ouvi de uma pessoa, mas pastor, o problema é que você não externaliza. E eu fiquei pensando, acho que a pessoa esperava assim, que na hora que eu fosse profetizar, eu tivesse que dar 3 pulinhos, eu tivesse que fazer isso ou fazer aquilo. Amados, em nome de Jesus, tem gente que vai manifestar dessa forma, tem outros que não. A questão é o que está dentro das pessoas. Às vezes eu vejo o pastor se deixando levar por essas conversas, e às vezes dando os 3 pulinhos só para fazer o sujeito entender que é a presença de Deus, mas infelizmente os 3 pulinhos não foram a presença, foram somente uma forma de sinalizar que ele estava querendo dar um grito de socorro, dizendo, percebam, o Espírito de Deus está aqui. Sim. E vamos entender, lembra a nossa dinâmica da mão? A gente entendeu uma coisa, o movimento da Rua Azusa, ela nos deu esse movimento de falar em línguas, de uma expressão para a igreja que a igreja não tinha, a gente vai voltar a falar isso um pouco mais adiante, mas isso que nós aprendemos lá, não tira isso. Não tira isso. E nem esse também não tira esse. E é isso que a gente vai entender, tá? Então, como o Eric colocou, não é uma coisa ou outra. Creio eu é um que conjunto. Deus está querendo, sabe, montar realmente esse quebra-cabeça para que venha esse novo avivamento. Não vai ser igual o que aconteceu. Até porque, amados, você vê que Deus cria pessoas diferentes e cada um Deus usa de uma forma diferente para agir em outras pessoas que também são diferentes. Exatamente. Não é? E pastor, qual é o melhor pastor? É o pastor que dá 3 pulinhos ou é o pastor que não dá 3 pulinhos? Amados, os dois. Desde que na presença de Deus. Agora, se eu der 3 pulinhos e não tiver na presença de Deus, estou na carne. Agora, se Deus mandar eu der os 3 pulinhos e eu não dou, também estou na carne. O que eu quero dizer é isso, que Deus tem a sua forma, a sua maneira, e o importante é a gente estar fazendo aquilo que Deus determinou em nossa vida. Sim. O Michel colocou que Deus é amor, mas Ele é firme em suas palavras, exatamente. Ele contestava os religiosos, ele
faz isso conosco. É verdade. Lembra a aula passada, gente? O que foi a aula passada? Paradoxos. Jesus faz isso. Ele confronta realmente aquilo que às vezes a gente acha que é o correto, para que a gente entenda que existe muito mais além de nós. A gente já está indo para o final, tá bom? E daí depois, semana que vem, a gente continua. Então, qual é a ênfase do Novo Testamento? Sobre a manifestação da glória de Deus. Qual que é a ênfase que Jesus mais tinha ali? Lá em Colossenses 1:27 fala assim, ó: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, gente? Eu vou encerrar por aqui, só para que a gente não se perca. E daí eu vou deixar um versículo para a semana que vem, que a gente vai falar sobre ele. E, amado, só para encerrar, é importante dizer que talvez você que está ouvindo aí faça uma pergunta: pastor, e aí, como é que eu sei quando os 3 pulinhos são de Deus ou quando a ausência deles é de Deus, né? Eu vou te dizer, a Bíblia diz: olhai os frutos. Às vezes o pastor que está lá pregando, às vezes você está achando ele, talvez da forma dele, formal, mas você olha os frutos e os frutos estão lá. Sim. E às vezes aquele que está pulando, você também olha os frutos e os frutos estão lá. Então entenda que Deus age na sua multiforma, né? E, gente, agora é um parênteses aqui sobre a nossa aula. É necessário um movimento de oração realmente nos nossos tempos. Eu não sei se o pessoal viu, eu acabei colocando aqui uma postagem do presidente, né, do Jair Bolsonaro, que ele tem alguns são paraquedistas que estão orando por ele ali na rampa do Planalto. Não sei se o pessoal viu, coloca aí se o pessoal viu. O que eles fizeram? Alguns esquerdistas, né? Eles falaram que porque eles oravam assim. Quantas vezes você já orou assim na igreja, ou muitas vezes para orar sobre a sua cidade, que você ergue o teu braço para orar naquela direção, para orar sobre a cidade? Acredite que para nós é muito comum. Amém? Sim. Amém. É interessante até esse exemplo que a Paula coloca, né? Porque de um movimento de levantar a mão e interceder pelo presidente, eles, a esquerda, os comunistas, alegaram que eles estavam sendo como no passado, a história estava se repetindo na história de Hitler, quando os homens se posicionavam assim para Hitler, num cumprimento a Hitler. Inclusive, né? Eles colocam uma foto de Hitler, né? E as pessoas, lembram? Se o pessoal não vê, mas eles falavam Heil Hitler e colocavam a mão nessa posição. Nessa posição. Eles fizeram essa comparação. E por que nós estamos falando isso para você? Para entender que às vezes movimentos que parecem semelhantes, na sua essência, são totalmente diferentes. Nós sabemos que a esquerda fez isso propositalmente, mas quantos se deixaram ser levados por isso porque não entendem que movimentos semelhantes, muitas vezes em sua essência, são totalmente diferentes. Entendem? Eu vou citar 2 nomes. Vera Magalhães, tá? Que falou sobre isso lá no Twitter, né? Ela falou, Vera Magalhães, ela é repórter, jornalista, ela falou sobre isso, muito conhecida, tá? Ela fala que ele que ele tem que ser preso porque ele está fazendo esse movimento como neofascista. E também um professor de história, perdi o nome dele, Chico Alencar. Chico Alencar, um professor de história de 45 anos, ele ministra história em faculdade, ele também fala a mesma coisa, né? Que ele tem que cair, o nosso presidente tem que cair, porque ele está para nos livrar da ditadura civil-militar. Gente, eu não estou fazendo apologia, eu não estou defendendo o presidente, eu não estou fazendo isso. Só que nós temos que ser sábios e ter entendimento, que algumas coisas não dá. Então a gente tem que se levantar. Esse povo estava orando pelo presidente. Eu não sei nem que religião eles eram, mas eles estavam. E tanto que se você vê o vídeo, é uma oração, só que eles não pegam o vídeo.
Eles tiram uma foto naquilo ali e faz comparação com Hitler. Então, são coisas muito sérias que realmente eu acredito que alguns advogados, algumas pessoas de um pouco mais de conhecimento, têm que ir contra essas pessoas. Né? Tem que realmente falar, olha, peraí, você está acusando de uma coisa que não existe. Eu acredito que a gente tem que se levantar, né? Como um povo que realmente não engole tudo, sabe? Assim, de uma maneira muito banal, igual foi colocado. Então, eu não estou defendendo, eu não estou falando sim ou não estou indo contra, a favor. Não, eu não estou falando nada do presidente. A minha opinião pessoal é uma outra história. Eu só estou falando que foi colocado coisas totalmente diferentes. E como povo evangélico, a gente tem que se levantar. E daí cai naquela tal conversa nossa de que o discernimento do Espírito é importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Nós demos o exemplo da mão levantada. Simples. Mas existem tantos outros exemplos dentro da própria igreja que você diz, mas é tão semelhante àquilo que eu já vi. Mas às vezes o fruto, o resultado vai ser totalmente diferente. Então, E daí só o Espírito para nos definir o que é ou não de Deus. e o que eu tenho recebido muito de Deus nesses últimos tempos também é nós precisamos acordar como um povo evangélico. Sabe? Precisamos estudar, precisamos entender movimentos que estão acontecendo. Gente, o pessoal aí mais novo de faculdade precisa entender por que a faculdade vai por um lado que às vezes você acha que são professores, igual esse professor colocou lá. Quantos não receberam isso e não foram pesquisar se realmente era verdade ou não? Isso, porque verdade. detém aquilo como uma verdade que o seu professor está falando. Eu não estou falando que a gente também tem que ir contra tudo, não é isso, mas a gente tem que ser um povo um pouco mais que analisa A as igreja coisas. de Bereia A igreja analisava de Bereia é linda. a palavra. Sim, Entendeu? A Paula está dando um exemplo aqui do professor da sua faculdade. sim. Sim, você tem que sim estar lá na faculdade. Não é porque ele é seu professor que tudo que ele fala é lei. Né? Ah, mas pastor, e na igreja? Na igreja, nós esperamos, claro, que um pastor de Deus, ele esteja falando aquilo que é de Deus. É claro que há uma expectativa. Mas mesmo assim eu sempre digo, amados, palavra aberta. O que diz a palavra? Se tiver que ficar com a minha palavra ou com o que está na Bíblia, fique com a Bíblia. Fiquei com a Bíblia. Mas saiba que nós também lutamos em nome de Jesus para que a gente sempre fale algo que está lá na Bíblia. E se um Ok. dia, né, em nome de Jesus, não irá acontecer, mas se um dia nós nos desviarmos, nós só conseguiremos entrar no caminho de novo se houver pessoas para falar, opa, peraí, isso não é bem assim. Né? Assim como Paulo fez com Pedro, né? Quando Pedro não estava entendendo É algumas um coisas. grande exemplo da Bíblia. Paulo foi lá e falou com ele. Paulo foi e direcionou a vida de Pedro. E quem era Direcionou. Pedro? Aquele que fundou a igreja em nome de Jesus. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Até Pedro, em algum momento, teve que receber uma direção da vida de Paulo. E Pedro não saiu magoadão, não. Pedro não saiu, Paulo, não me ligue mais, não troco mais WhatsApp com você. Não. Somos um com você. Obrigado, Paulo. Obrigado. Assim como talvez tenha tido alguma ocasião que Pedro influenciou outros. Né? Então, estejamos atentos para aquilo que Deus tem para fazer com a nossa vida. E respondendo já, a gente pode voltar a isso depois, a pergunta da Lilian, não sei se ela está aí, mas foi justamente sobre isso. Eu recebi algumas perguntas, umas eu não vou responder agora, umas já foram respondidas durante a aula, mas eu vou falar sobre todas. Ela pergunta sobre se os outros avivamentos realmente antecederam doenças ou mortes. Sim. E a gente respondeu que sim. Lá no início, lembra? É. Que a filha de 3 anos e meio dele morreu. Sim. Que teve um terremoto que matou pessoas, destruiu casas. Então, isso acontece em todas as gerações. Não ache que o avivamento é simbolismo de ausência de dor. Não. Ao contrário, talvez as lutas até aumentem. Né? Mas você tem uma certeza que aquele que está com você é fiel e único para te guardar, te fortalecer, te dar entendimento no Senhor. E a gente vai deixar um versículo, então, para nós prosseguirmos a aula que vem. Efésios 4, 6.
Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em nome de Jesus. Amém? A gente vai desenrolar um pouquinho do avivamento sobre esse versículo. E aí, né, o pessoal pode ir lendo durante a semana e colocando alguns questionamentos também pra gente, né? Mas é isso que eu queria tá encerrando. Agradecer, né? Agradecer todo mundo que está com a gente, né? Que tem realmente se colocado a estar aí, a estar ouvindo o que a gente tem para falar. Né? Muito, muito obrigada. E que nós consigamos entender esse movimento dos céus e entrar realmente nisso que Deus tem para falar conosco. E, amados, é importante que alguns mandaram essas perguntas e aquelas que não foram respondidas não é pouco caso, não. Nós vamos responder na sequência das aulas. Como nós falamos em um determinado momento, não é uma aula só. São várias aulas sobre esse assunto. E você que não mandou, que de repente assistiu essa aula, quer mandar perguntas, mande para nós, né? Se estimule a levantar questionamentos, a levantar questões que podem ser a dúvida de muitos. Né? A dona Maristela colocou ali, e ela foi uma que conversou, que me mandou, eu achei muito legal, muito obrigada, dona Maristela, sobre esse avivamento individual. Ela também tem essa visão, né, de que esse avivamento, ele realmente, não que ele não vá tomar uma proporção, eu acredito que mundial, mas ele vai começar em mim, no Eric, em você que está aí. E isso, né, que a Paula falou é importante, amados. Não é porque ele começa dentro de nós que ele não vai alcançar outras pessoas. Não é porque ele começa dentro de nós que ele não vai se estender. E marque isso. Este avivamento, este último avivamento, tem algo muito especial. Ele vai pegar todas as nações da terra. Não é só mais a Rua Azusa, não é mais só Los Angeles, não é só mais o país de Gales, não é só os Estados Unidos. Todas as nações da terra. Mas sabe como? Lá na sua casa, lá no seu trabalho. Ele vai entrar, vai derramar no momento de suas orações, na sua dedicação. E a partir de você, ele vai influenciar seus amigos, seus familiares, as outras vidas. E as pessoas vão se render a Jesus. Porque vão ver verdadeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, dentro da sua história. Amém? Amém, gente? Muito obrigada. A gente vai estar encerrando aqui. E foi só um pedacinho. Tem muito mais para a gente falar. É um tema muito bacana, amados. Eu muito particularmente legal. Amo demais esse tema. E que nós possamos contar com vocês, né, semana que vem de novo. E manda pra gente aí os questionamentos, o que achou. E tem muita coisa para ser como um tapete. O pastor Alexandre fala sobre isso, né? Um tapete que a sujeira realmente vai começar a sair debaixo desse tapete. Se sujeiras foram varridas debaixo de tapetes, elas vão começar a sair. Eu tenho 2 testemunhos assim bem próximos, né, de pessoas que se envolveram com pastores de igrejas conhecidas e que era uma coisa na igreja e na casa era outra coisa. Sim. Então, e quantos outros? Não tenho tanto conhecimento assim, né? Quantos outros não estão aí? E a gente precisa se levantar. Espiritualmente, não é contra a pessoa, mas é no reino espiritual que as nossas orações farão com que isso realmente venha à tona, ou que as coisas simplesmente acabem e comecem com um rumo certo perante o Senhor. Amém? Amém. Muito obrigada a todos. Se eu não dei beijo para alguém, tia Natália, eu tô vendo aí, a Vivian, a Natiele, eu tinha dado um beijo, a irmã do Érica também vi, a Bárbara e a Maiara. Que Deus abençoe a Bruna, Deus abençoe a cada um, tá bom? A Amanda, tem as 2 Amanda, a Sá e a Amanda, o sobrenome dela é Consorte, né? Ela é a conhecida do Eric. Um beijo para todo mundo, tem algumas outras pessoas, e que nós possamos estar entendendo. Vamos orar sobre essa semana, sobre isso, porque não é à toa que Deus nos parou. Mais uma vez a gente volta a falar isso, né? Para nos preparar para esse novo que Ele tem para nos dar. Amém, amados? Amém? E a gente sempre diz o seguinte: quinta-feira que vem, estamos novamente aqui às 19 horas. Sim. No domingo de manhã, se você puder, às 9 da manhã, Escola Bíblica
dominical. Participe, amado. Sim. Né? E a gente olha para isso e fala assim, mas não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Tudo o a ver. avivamento com o arrebatamento. Com o arrebatamento. Que, né, Aliás, o maior foco do avivamento não é a gente só ver milagre, não. É a transformação de vidas, para que no arrebatamento que vem logo em seguida, a igreja possa subir no maior número de pessoas possíveis. Sim. E você pode fazer essa diferença, a começar da sua casa. Portanto, se você puder, esteja com a gente também no domingo de manhã, às 9 da manhã, com a Paula, comigo aqui na quinta, às 19. E caso, se você tem um trabalho, alguma coisa que não possa estar conosco, você pode acessar não só o Ministério Chama, eu estou lançando aí, alguns já viram, o canal lá do Pastor Bacelli, que nós estamos publicando tudo isso, deixando lá mastigadinho para vocês assistirem os cultos, assistirem as pregações, os discipulados, e em nome de Jesus, não falta oportunidade, ok? Amém, gente. Muito obrigada e até semana que vem, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Você ora pra gente sempre. Amém? Vamos orar, amado? Deus, queremos te louvar e te agradecer, porque vemos que é do teu coração esse tema central de avivamento. E assim como começou lá na Rua Azusa, em que se começou a falar de avivamento, e passado um tempo ele veio, nós cremos que dentro de um tempo, Senhor, dentro de um tempo de oração, de intercessão, de leitura, estudo da Tua Palavra, de dedicação à Sua presença, nós veremos também um avivamento, não mais local, mas mundial. Por isso, abençoa cada um, traz perseverança a cada coração, traz discernimento a cada vida, e que cada um que viu este vídeo, ou vai ver este vídeo, ou que faça parte desta Tua noiva, Senhor, possa também fazer parte deste avivamento, em que seremos mais próximos ainda mais de Ti. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu abençoo o restante da semana de cada irmão, o restante, Senhor, do Teu querer com nossas vidas, e guarda e honra cada um que tem honrado, Senhor, esse tempo conosco, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, amados. Fiquem com Deus. Tenham uma semana na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.